A gente tem uma péssima mania de olhar para o topo da cadeia alimentar e achar que a coroa é nossa. Mas a verdade é que a humanidade não passa de um inquilino arrogante na Terra e que quando o inquilino começa a destruir a casa, o dono prepara o despejo. Se você pausar na abertura de Guerra Mundial Z exatamente agora, você vai notar algo meio estranho, porque um filme sobre zumbis foca tanto em formigas e abelhas nos créditos iniciais. A resposta para isso é o maior segredo que o estúdio tentou esconder de você. O vírus Solanum, que quase extinguiu a humanidade no filme, que eu acho que é assim que pronuncia, tá, galera? Não foi um erro de laboratório, não foi um terrorismo. Foi a mãe natureza apertando o botão de reset e ela já tinha feito um teste em 1918 com a gripe espanhola. Mas dessa vez ela precisava de algo mais agressivo, ela precisava de um exército. E aí galera, eu sou a Tayla Montinho e hoje a gente vai abrir a caixa preta de Guerra Mundial Z. É um filme que eu gosto muito, lá de 2013, mas esquece aquele corte frenético que chegou nos cinemas lá em 2013. O que a gente vai analisar hoje é o roteiro original, as cenas deletadas e as conexões assustadoras com a biologia real que foram cortadas para que o filme pudesse ser vendido para o mundo todo. Então, bora lá pro vídeo. Para entender a verdadeira mitologia do vírus, a gente precisa entender o apocalipse que realmente aconteceu por trás das câmeras. Guerra Mundial Z começou a ser feito em 2007, quando a produtora do Brad Pitt comprou os direitos do aclamado livro do Max Brooks. O primeiro roteiro era incrivelmente fiel ao livro, denso, político, um verdadeiro documentário geopolítico sobre o fim do mundo. Mas o roteiro vazou e o desespero bateu em Hollywood. O grande problema comercial do filme tinha nome e endereço: a censura chinesa. No livro do Max Brooks, o paciente zero do apocalipse zumbi surge na China. O governo chinês tem regras rigorosíssimas contra filmes que envolvam mortos-vivos, superstições ou que coloquem o país como uma origem de uma tragédia global. O estúdio sabia que se mantivesse a história original, perderia o segundo maior mercado do cinema do mundo inteiro. O resultado? O roteiro foi reescrito e reescrito de novo. Foram 6 anos de produções, milhões de dólares injetados em refilmagens massivas e 3 roteiristas diferentes brigando pelo corte final. E eles mudaram a origem do vírus da China para Filipinas e depois cortaram até mesmo essa parte do corte final para não ofender ninguém. O problema é que, ao tentar agradar o mercado, o filme mutilou sua própria construção de mundo. A gente ficou com um thriller de ação frenético, mas a alma da história ficou para trás. O porquê daquilo tá acontecendo ficou no chão da sala de edição. Mas como os roteiros não se desfazem, a gente tem os arquivos originais que dão respostas aí na internet exatas de como tudo começou. A genialidade oculta do roteiro original é que ele não trata o vírus como uma praga mágica, mas como uma inteligência biológica evolutiva. Lembra da metáfora dos insetos na abertura? Pois é, o roteiro sem censura, a mãe natureza usou os insetos como os primeiros vetores da transmissão. Ela fez isso meio que testando a eficácia do vírus em diferentes cantos do planeta. Na Austrália, o menino é picado por uma formiga. Ele não vira um zumbi na hora, ele sofre convulsões, febre e acaba morrendo depois de 2 dias. Na Costa do Marfim, uma garota adoece após comer cupins infectados, ela fica agressiva, sobrevive por 2 meses e morre. A natureza estava fazendo um teste, ela estava avaliando os hospedeiros humanos. Aí a gente chega no furo do roteiro que todo mundo percebeu assistindo o filme. Por que a velocidade da transformação muda tanto? No começo do filme, o médico militar diz que o soldado demorou algumas horas para se transformar no celeiro. Mas na Filadélfia, o diário conta exatamente 12 segundos. Isso não é um erro de continuidade, é biologia pura. Pensa no vírus como uma inteligência artificial em constante aprendizado. As primeiras pessoas infectadas por insetos, por exemplo, na Filipinas, como a garotinha que foi picada por uma abelha, carregavam o vírus por dias sem sintomas, espalhando a doença de forma silenciosa e invisível em aviões e navios. A cada novo salto de humano para humano, o vírus se otimizava. Ele encontrava atalhos no sistema nervoso. O que demorava dias caiu para horas. Das horas, o vírus encontrou uma via expressa biológica, reduzindo o reboot do cérebro humano para exatos 12 segundos. Foi a demora inicial que permitiu que o vírus cruzasse o oceano antes que o governo fechasse as fronteiras. E isso leva a gente à subtrama mais intensa que o filme resumiu em apenas uma frase.
a Coreia do Norte. No filme, o Gunther diz que o ditador norte-coreano mandou arrancar os dentes de toda a população em 24 horas. Soa como uma lenda urbana contada no meio do caos, certo? Mas no roteiro estendido, o Gunther tinha provas. Ele mostra pro Jerry um pendrive com transmissões da TV norte-coreana. A inteligência do país tinha descoberto o surto muito antes do resto do mundo, interceptando comunicações da Índia. Eles perceberam a fraqueza anatômica do vírus. Zumbis não atiram, não usam ferramentas e não comem. A única arma deles é a mordida. Ao arrancar os dentes de milhões de cidadãos e cicatrizar gengivas com pomada, o governo neutralizou a principal via de transmissão. Sem dentes, sem quebra de tecido epidérmico e também sem contágio. O surto se tornaria insustentável no território deles. É uma solução grotesca, digna de uma obra de terror psicológico que foi reduzida a uma piada de 10 segundos no cinema. Se você acha que a extração de dentes é perturbadora, espera até a gente entender o que a OMS descobriu nas pesquisas cortadas do terceiro ato. Em Guerra Mundial Z, o morto-vivo, ou Zek, que foi carinhosamente apelidado, não é um monstro clássico, tá? Ele não busca se alimentar. Assim que a saliva entra na corrente sanguínea da vítima, o vírus atinge o lobo frontal e o coração para. A personalidade é deletada. O cérebro é formatado para rodar em um único software de comando. Encontre pessoas saudáveis e passe a carga viral adiante. Eles são basicamente mosquitos gigantes. Lembra dos insetos do início? A mãe natureza copiou descaradamente o funcionamento das colônias de inseto para gerenciar o seu novo exército. Quando os zumbis sobem o muro de Jerusalém, escalando uns aos outros, eles não estão apenas sendo caóticos. Eles estão formando uma estrutura de ponte, um comportamento documentado em colônias de formiga. O indivíduo não importa, apenas a propagação do organismo coletivo. Essa frase no filme parece uma dica genérica de videogame, né? Mas a explicação por trás dela é macabra. No roteiro original, os cientistas explicaram o conceito do fluido preto que sai dos zumbis mortos. Quando um Zek é fisicamente destruído, esse líquido preto evapora. Sabe o que ele é? Um feromônio de alarme, exatamente o mesmo mecanismo de defesa das abelhas. Se você esmaga uma abelha perto de uma colmeia, o cheiro da sua morte deixa as outras em estado de fúria homicida. Matar um zumbi não diminui a ameaça, atua como um sinalizador químico que atrai e enfurece todos ao redor. E a única falha desse design quase perfeito da natureza era a termodinâmica. O estúdio de cinema removeu essa parte porque teve medo de que a história ficasse muito lenta, então o estúdio preferiu manter que o filme fosse frenético o tempo todo, ao invés de focar no suspense das pessoas, esperando o gelo derreter. Por que eu tô falando isso? Porque na Rússia e no Canadá, e também na Groenlândia, eles descobriram que era um refúgio seguro, porque lá eles congelariam, porque sem o coração batendo, os zumbis não têm um calor corporal, eles não morrem de frio, eles simplesmente congelam em estátuas de gelo no meio da neve, entrando em animação suspensa até a primavera chegar. E isso ia estabelecer um cenário aterrorizante para a sequência, sabe? A humanidade lutando por sobrevivência nas terras congeladas, sabendo que a cada aumento de temperatura, na mudança de estações, o exército dos mortos descongelaria e voltaria a atacar eles. E essa mitologia profunda de sobrevivência, estratégias governamentais extremas e evolução viral foi o que convenceu o lendário diretor David Fincher, não sei se vocês conhecem ele, eu conheço muito bem aqui no canal, hein, a assumir o comando de Guerra Mundial Z2. O roteiro da sequência já estava pronto, as filmagens iam começar e então em 2019 a Paramount Pictures puxou da tomada. O motivo? Novamente a censura. Com as tensões do mercado asiático e a proibição contínua da China de exibir filmes com essa temática, o estúdio decidiu que o filme de zumbis de altíssimo orçamento era um risco financeiro insustentável. A gente perdeu a chance de ver o David Fincher dirigindo o Apocalipse Zumbi por conta da burocracia de bilheteria. Mas a beleza da cultura pop é as ideias, porque assim elas nunca morrem. Elas ficam escondidas nos bastidores esperando alguém ir lá e desenterrar. E é o que vai acontecer pelo jeito, né? A gente recebeu a notícia de que Guerra Mundial Z2 vai ser feito, já está em produção lá na CinemaCon, mas ainda não foi falado se vai ser com Brad Pitt ou se vai ser uma nova história em cima dessa que a gente já viu. Mas me conta aqui nos comentários, você tá ansioso para esse Guerra Mundial Z2? E me conta também, você arrancaria todos os seus dentes para sobreviver a um apocalipse?
Me conta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, porque é muito importante para sempre estar entregando os vídeos novos para vocês, e também ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. Provavelmente, se você não está recebendo os meus vídeos novos, é porque você não deixou o like ou porque você não se inscreveu aqui e o YouTube entende que você não gostou, então não entrega mais para você. Então, se você ainda não fez isso, já faz agora e não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.